Olá, bem-vindos ao podcast da Unimed São José dos Campos, Viver Bem, esse nosso espaço para a gente conversar um pouquinho sobre saúde, sobre acolhimento, qualidade de vida e com o frio, claro, os cuidados com a pele precisam ser intensificados. Normalmente a gente associa cuidado com a pele ao verão, por conta da exposição solar, mas não é bem assim, viu? E quem vai explicar tudo para a gente hoje sobre quais cuidados são necessários é a doutora Karine Okamoto, dermatologista. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela presença. Obrigada, Francine. Pois é, a gente tem a ideia de que no verão o cuidado com a pele deve ser intensificado exatamente por conta do sol. Principalmente, eu acho que a maioria associa também a questão do câncer de pele, mas no inverno esse cuidado também deve ser redobrado, né? O que é mais comum de acontecer com a pele da gente em temperaturas mais baixas? Com a chegada do inverno, o que a gente mais vê é o ressecamento mesmo da pele, tanto em crianças, em adultos, em idosos. Em crianças, a gente vê muito em pacientes com dermatite atópica, então um paciente que tem um pouquinho mais já de ressecamento natural por conta da doença. E durante o inverno, piora esse ressecamento, piora a coceira, aparecem lesões, e aí a gente vai dar todas as orientações aí, conforme a queixa, né? Então, assim, geralmente oriento os pacientes com esse ressecamento mais importante, tomar banhos mais mornos, menos quentes, mais rápidos, não usar buchas. Então tem muita gente que acha que para limpar precisa usar a bucha de limpeza, não precisa. Geralmente eu oriento usar sabonetes que não ressecam a pele, porém limpam de maneira eficaz. Legal. Então tem uma tecnologia de alguns sabonetes específicos para essas peles mais ressecadas, tanto do rosto como do corpo. E o uso de hidratantes geralmente sem fragrância, né? Que tem um componente de hidratação maior. Então são os hidratantes, não são nem esses cosméticos, né, que tem cheiro, que tem a fragrância. São hidratantes específicos para as peles mais ressecadas. Para tratar mesmo, exatamente. Aí acaba sendo um tratamento. Então não é nem luxo, nem estética usar o hidratante. É para tratar, às vezes para trazer um alívio da coceira, um alívio de uma lesão, né, de um pacientinho com dermatite atópica, por exemplo. Mas o que acontece com a nossa pele, na verdade? O suor ou o calor garante mais oleosidade, por exemplo? O que acontece? Com o inverno, as temperaturas mais frias e o clima mais seco, a gente tem na pele uma camada de gordura natural, que é uma proteção natural da pele. Tá. E essa camada, durante o inverno, ela diminui e aí acaba ressecando mais. Então, e associado a isso, o que eu te falei, os banhos mais quentes, né? Tem gente que quer ficar um pouquinho mais no banho para esquentar o corpo, né? Então, assim, às vezes isso acaba trazendo um problema a mais aí. Perfeito. Eu adoro banho quente. Eu sei que é um erro, mas eu adoro aquele banho pelando e a minha pele é super ressecada. Como que a gente avalia, né? Que temperatura seria interessante, por exemplo, para o banho? É claro que a gente não vai medir a temperatura, né? Mas, assim, na sensibilidade... A minha pele, por exemplo, ela já está acostumada com esse banho muito quente. Então, quando outra pessoa, de repente, coloca a mesma temperatura que eu coloco, ela sente um desconforto. Eu já não sinto, né? E como que a gente avalia isso? É difícil, né? É muito subjetivo, né? Geralmente eu oriento assim, o paciente entrou no banho, sentiu que tá quente, tá quente. Agora, sentiu morno, mas confortável, é esse banho. Não é aquele banho que você sente que fica, você sai do banho e fica vermelha a pele, né? Então, assim, é um banho que não é tão quente no sentido de ser... Nossa, que delícia de banho quente. É difícil você explicar para o paciente, mas se pudesse medir a temperatura, em torno de 36 graus aí. Que é mais ou menos a nossa temperatura do corpo. Seria mais ou menos isso, né? Uma situação confortável ali, de um banho que não agride tanto a pele. Sim. E sabonete? Que sabonete que é possível escolher ali dentro daqueles mais comerciais, né? A gente não está falando aqui de repente, sabonetes que são para tratamento, né, mais específicos. Mas dos comerciais, como é que eu leio o rótulo e escolho um sabonete interessante? Geralmente eu oriento sabonetes neutros
de preferência sem cor, então sem corante. Legal. Né? E que tem algo hidratante, assim, junto, né, do sabonete. Eu oriento evitar os sabonetes antibacterianos, então tem aqueles sabonetes antissépticos que prometem eliminar 99% das bactérias. Sim. E, na verdade, esse sabonete acaba que elimina as bactérias boas da pele, que faz parte, a gente fala, da nossa camada protetora. E isso acaba causando coceira, mais ressecamento. Então, geralmente, esses sabonetes neutros, de preferência sem cor. Esse ressecamento, ele provoca ou pode provocar, tem potencial para provocar algum tipo de problema ou alguma patologia de fato? Porque inicialmente o que a gente percebe quando a pele está muito ressecada é uma coceira, um desconforto, né, uma aparência mais ressecada mesmo, mas nada de muito grave. Mas isso pode evoluir para algum tipo de patologia ou um problema, uma alergia, de repente? Sim, a gente sabe que quando a pele está mais ressecada, ela está mais propensa a infecções bacterianas, a infecções fúngicas. O próprio prurido, ele é associado ao ressecamento, tem uma doença que chama eczema, tá? Eczema secundário ao ressecamento, então formam-se placas vermelhas, descamativas, que coçam, né? Então, pode sim trazer muitos problemas. E todo tipo de pele precisa de hidratante? Todo tipo? Precisa. Todos? Todos. A gente hidrata, é interessante porque, assim, às vezes a paciente tem pele oleosa e aí ela começa a tomar um banho mais quente, por exemplo, no rosto. Começa a passar uma água mais quente no inverno e aí tem um efeito rebote que a gente fala. Então, em vez de ressecar, o organismo, ele entende que aquilo lá é um problema. Então, ele começa a produzir mais sebo. Entendi. Então acaba ficando mais oleosa. Então tem esse lado também do efeito rebote que a gente fala. A gente identifica de que maneira? É possível eu em casa, sozinha, sem o auxílio, de repente, de um dermatologista, saber se a minha pele é oleosa? Porque tem aquele lance de oleosa, mista, ressecada, enfim. Geralmente pele oleosa, o paciente acaba que ele já percebe, porque no final do dia ele vê aquele brilho no rosto. E aí, geralmente, é isso, entendeu? É esse brilho no final do dia. Eu sempre pergunto, no final do dia, seu rosto fica brilhando? Né? Aí, geralmente, ele fala sim, não. E, geralmente, pele oleosa é mais jovens, adolescentes e adultos jovens, entendeu? Os idosos, geralmente, têm a pele mais ressecada mesmo. E, nesse caso, para os idosos, é necessário algum tipo de suplementação, além desses cuidados, né, com hidratação? Geralmente essa orientação geral mesmo, de banho, de sabonete adequado, de hidratação. O que eu já ouvi dizer também, não sei se é verdade, que a gente, na hora de se enxugar também, é interessante não esfregar a toalha. Tem alguma relação mesmo com você provocar um ressecamento na pele quando você esfrega? Na verdade, a fricção, né, ela acaba que danifica a barreira da pele. Sim. Então, e geralmente eu oriento, tomou seu banho, seca, né, suavemente, e aí já passa o hidratante. Logo na sequência. Logo na sequência. A absorção é melhor? É melhor porque a água, você tem um pouco de água na superfície da pele. E aí, se você vai passar logo, assim, 3, 4 horas depois, essa água evapora. Entendeu? Então, o ideal é passar logo depois do banho, até também para não esquecer. Depois acaba esquecendo. Acaba fazendo também. Um monte de coisa e esquece de passar, né? Óleos que são usados dentro do box mesmo, ali no banho, depois do banho, ainda com a pele úmida ou molhada, eles são também interessantes? Eles têm essa mesma função do hidratante? Na verdade, o óleo, ele vai fazer uma camada de barreira, então ele não vai deixar a água evaporar. Mas ele não hidrata. Então, assim, os hidratantes geralmente têm ceramidas, tem ácidos graxos, que são como se fosse gordura, entendeu? E aí esse vai repor a gordura da pele, que é essa barreira protetora. O óleo, ele só vai fazer uma camada de proteção no sentido de não evaporar a água que está em contato com a pele. E ele deixa um aspecto bonito, às vezes, né? Mais brilhante a pele. Eu só oriento, assim, tomar cuidado, porque às vezes o óleo tem fragrância. Então, às vezes, pode sensibilizar uma pele um pouco mais danificada aí.
Claro que durante o inverno a gente tem sol, mas normalmente a gente não percebe muito que esse sol pode prejudicar. E a gente deixa de usar, por exemplo, o protetor solar. Né? Eu posso diminuir a frequência, pelo menos, assim, do uso do protetor solar durante o inverno? Isso é um erro. Durante o inverno, a gente orienta também o uso de protetor solar, porque a radiação existe, né? O sol está aí, ele só está mais escondido e, né, a gente, na verdade, não sente o calor, né? Então, acho que talvez isso, as pessoas pensam, não está quente, então não precisa de protetor solar. Sim. Mas a radiação está lá, o sol está lá em cima, então tem que usar, assim, diariamente. E ele agride da mesma forma que o sol de verão, por exemplo? Ele em si, sim, a radiação é a mesma, né? É que daí o tempo de radiação no inverno é um pouco menor. Então, por isso que no inverno a gente tende a indicar mais os procedimentos do tipo laser, os procedimentos estéticos. Pois é uma época interessante, né? Por exemplo, quem tem melasma, que são aquelas manchinhas, né? A senhora pode explicar melhor aqui, mas aquelas manchas na pele. Normalmente o tratamento, a indicação é de que se faça o tratamento durante o inverno. Sim, o melasma a gente acaba tratando o ano inteiro, porque como é uma doença crônica causada por luz, tanto a luz ultravioleta como a luz visível de LED, de lâmpada do computador, então a gente acaba tratando o ano inteiro. Mas no inverno, a gente acaba intensificando o tratamento, usando ácidos mais potentes, lançando mão em laser, microagulhamento. Então, no inverno, a gente otimiza aí o tratamento, mas o tratamento é o ano inteiro. Ele pode ser feito o ano inteiro, né? É interessante que hoje também tem até alguns comprimidos, né? Acho que uns 10, não sei se 10 ou mais anos atrás, a gente não tinha, era mais o ácido mesmo, e as pessoas tinham bastante receio, exatamente por conta do sol, de manchar. Hoje evoluiu bastante, né? O comprimido, que a gente fala que é o fotoprotetor oral, né? Que é um derivado de tomate, enfim, eles fazem lá um fotoprotetor oral, ele não vai isoladamente te proteger do sol. Então, não é porque você está tomando o fotoprotetor oral que você vai deixar de passar o protetor solar creme, tá? Então, a gente associa, mas nunca uma coisa isola a outra, entendeu? Então, afasta a outra. Ali, né? Exatamente. Então, o protetor solar, no caso do melasma, eu sempre oriento os pacientes, deve-se usar todo dia. Todo dia, e de preferência aqueles protetores com cor, com base. Que a base protege contra a luz visível, a luz do computador. Então, eu sempre oriento, de preferência com cor. Perfeito. A gente, claro, está falando que, você disse aqui que o ano inteiro eu posso tratar o melasma. Bacana. Mas agora, durante o inverno, que tipo de melasma, não sei se é assim que a gente faz essa diferenciação, pode ser tratado? Ou que tipos de tratamentos são mais comuns nessa época do ano? O melasma é uma doença crônica e cada um vai ter, assim, o acometimento geralmente é facial, então a mancha pode acometer o rosto inteiro. É muito comum gestação, né? Na gestação, por conta dos hormônios. É mais comum em mulher, em homem também existe. E o que eu oriento, assim, se é para escolher um tratamento, use o protetor solar. Tá? Então, assim, tenho preguiça de usar o creme, vou viajar, não vou conseguir passar Use o protetor solar, que isso já ajuda a clarear a pele e evita disso evoluir, né? De ficar mais manchado. Perfeito. Agora, a gente estava falando de ressecamento da pele, de uso de hidratante, queria voltar um pouquinho nesse assunto, porque como a gente escolhe esse hidratante, né? A gente tem muitas opções hoje no mercado e para diferentes tipos de pele. De fato, essa diferenciação, ela funciona mesmo? Ou é mais marketing das empresas para vender um tipo de pele, ou um hidratante para um tipo de pele diferente? Sim. Por exemplo, uma pele oleosa. A gente acha que não precisa de hidratação. E ao contrário, precisa por conta desse efeito rebote. Então, geralmente, uma pele oleosa, a gente entra com um tratamento para controle de oleosidade. Que geralmente é com ácido, né? E aí, associado ao ácido, eu sempre entro com hidratante. Para não fazer esse efeito rebote, entendeu? O organismo interpretar que aquele ácido está ressecando demais a pele e aí
ele vai tentar produzir mais sebo. Então, hidratante específico para pele oleosa, eu sempre associo. Perfeito. Aí, para pele seca, existem inúmeros no mercado também. Geralmente, eu opto pelo sem fragrância, né? Que o risco de dar alergia é menor. É menor. Fiquei com uma dúvida. A nossa pele do rosto, ela tem a mesma característica da pele do corpo? Na verdade, não. Por quê? No rosto, a gente tem muito mais glândula produzindo sebo. Então, por isso, é difícil alguém falar assim, minha pele do braço tá oleosa. Não existe por conta disso. Porque a quantidade de glândulas produzindo sebo, glândulas sebáceas, no rosto é infinitamente maior do que no restante do corpo. Por isso que tem a queixa de pele oleosa. Então, pois é, mas aí nesse caso, como é que eu sei que a minha pele, se a minha pele é oleosa ou não? Eu só faço essa avaliação pelo rosto? Geralmente sim. Geralmente sim. A queixa de pele oleosa geralmente é rosto e às vezes couro cabeludo. Ah, entendi. Né? Mas geralmente é rosto. Dificilmente vem alguém se queixando de pele oleosa no restante do corpo. Geralmente é o contrário, é ressecamento. Pé, cotovelo, o dorso, que às vezes é difícil passar um hidratante nas costas. Geralmente é isso. Agora, você falou em cabelo, a gente nem lembra, né? Que a gente faz parte também. E o cabelo oleoso também tem muito a ver. O banho quente também interfere bastante no cabelo, né? Enfim, se o cabelo vai ficar oleoso ou não, né? Sim. O banho quente resseca de uma forma geral. Então, mesmo o paciente que não tem nenhum acometimento do couro cabeludo no sentido de seborreia, de dermatite seborreica, se ele tomar um banho mais quente, vai acabar ressecando e às vezes pode desencadear a coceira, né? A seborreia, que é vulgarmente conhecida como caspa, ela também, se você acaba tomando um banho mais quente, às vezes ativa, inflama mais, causa mais coceira. Então, geralmente, oriento também, o couro cabeludo faz parte também desses cuidados no inverno. E cuidados com a pele, né? Que inclui o pacotão aí também, o cabelo tem que pensar nele, no couro cabeludo, né? Sim. E nesse caso, você estava falando que tem uma indicação de um shampoo ou um condicionador, enfim, para esse tratamento... ou para evitar, para fazer uma espécie de proteção? Sim, geralmente, se o paciente não tem nenhuma doença no couro cabeludo, geralmente eu peço para usar shampoos neutros, né? Que já está acostumado, não precisa ser nenhum específico, assim, ideal, especial. Agora, se ele tem alguma patologia, uma dermatite seborreica, uma psoríase, a gente acaba entrando com um shampoo mais específico, no sentido de tratar mesmo o couro cabeludo, porque daí ele já tem uma doença. Esses pacientes que têm esses problemas, eles sofrem mais agora durante o inverno, provavelmente. Sofrem, porque acaba que, sem querer, acaba lavando o couro cabeludo com uma água mais quente. E aí acaba irritando mais o couro cabeludo e aí entra num ciclo de coceira, de mais descamação, e aí a gente tem que cortar esse ciclo. Então vamos fazer um resumão agora, só para a gente deixar todo mundo informado do que é possível fazer para a gente evitar problemas com a pele e quais os cuidados são necessários. Para a pele do corpo, do rosto e do cabelo, né? Quais são as dicas ou as orientações para a gente encerrar aqui com um resumão? Sim. Então, assim, vou começar pelo couro cabeludo. Couro cabeludo, se não tem nenhuma doença, né, instalada no couro cabeludo, um couro cabeludo relativamente normal, eu geralmente oriento lavagem conforme a necessidade. Não tem paciente que quer lavar 1, 2, 3 vezes na semana. É conforme a necessidade. Tá oleoso, tá sujo, lava com uma água mais morna, shampoo neutro, condicionador nas pontas. Não devo lavar todo dia? Só uma observação. Isso depende muito, assim. Tem paciente que tem o couro cabeludo mais oleoso. E aí, se tem uma seborreia associada, no começo tem que lavar todo dia. Tá. Então, é um paciente que pratica esporte. Então, sua o couro cabeludo. Tem que lavar, não tem jeito. Tem como, né? O lavar o couro cabeludo não vai fazer cair mais o cabelo. Então, às vezes, o paciente acha que eu lavo uma vez na semana porque aí não cai o cabelo. Mas isso é um mito, tá? Em relação à face. Vamos lá.
é uma pele oleosa, é uma pele seca, é uma pele mista. Independente do tipo de pele, existe a indicação de hidratar. Então, cada pele vai ter um hidratante específico, né? Uma pele mais oleosa, um hidratante mais seco, com toque seco, efeito mate. Uma pele mais seca, um idoso, por exemplo, um creme mais espesso, né? Com uma hidratação mais prolongada. Usar sabonete mais neutro, mais delicado, para uma pele sensível, né? Fora isso, hidratante, sabonete, protetor solar, a gente não pode esquecer dele. Então, protetor solar para uma pele oleosa, protetor solar com uma característica mais hidratante para uma pele mais madura, né? Então, acho que para a face, de modo geral, é isso. Essa hidratação, uma vez por dia é o suficiente? Geralmente, eu deixo pela manhã, hidratante, porque geralmente à noite a gente associa ácido, creme anti-idade, então que geralmente tende a ressecar um pouco mais. Então, geralmente, se está usando algum outro produto, eu peço para usar de manhã. Hidratação de manhã. De manhã, antes do protetor solar. Maravilha. Então, depois do hidratante, espera secar, protetor solar, o ideal é replicar aí pelo menos 3 vezes ao dia. Maravilha. Tá? Em relação à pele do corpo. Então, paciente que não tem nenhum problema de saúde, chegou o inverno, ressecou um pouquinho, hidratante. Pós-banho, imediatamente pós-banho. Seca suave e passa o hidratante, né? Paciente que já tem uma coceira, um paciente idoso, que já tem uma pele mais ressecada, banho morno, rápido, não usar bucha, sabonete neutro e hidratantes um pouco mais espessos, com uma duração aí mais prolongada da hidratação. Doutora Karine, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Prazer conversar com você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo episódio do Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos.